Boa noite. Trump confronta juiz durante audiência e magistrado diz a advogado: controle seu cliente. Agora no meu canal. Ex-presidente falou em sessão de alegações finais do caso em que é acusado de inflacionar o valor de seus ativos imobiliários. Esta não é a primeira vez que Trump e juiz se desentendem durante o processo. Donald Trump confrontou o juiz de uma audiência que participou em Nova York, nesta quinta-feira, 11 de janeiro. O ex-presidente dos Estados Unidos falou durante a sessão de alegações finais do caso em que é acusado de inflacionar o valor de seus ativos imobiliários. O juiz Arthur Engoron falava com a defesa quando foi interrompido pelo réu. Abre aspas, temos uma situação em que sou um homem inocente. Fecha aspas, disse Trump. Abre aspas, estou sendo perseguido por alguém que está concorrendo a um cargo público. Fecha aspas. De acordo com Trump, a acusação é uma estratégia de Letitia James, Procuradora-Geral de Nova York, que moveu a ação para ganhar simpatia do público. O ex-presidente também alega que o juiz está contra ele. Abre aspas, isso é uma fraude contra mim. O que aconteceu aqui, senhor, é uma fraude contra mim. Fecha aspas, disse Trump. Abre aspas, sei que isso, o processo, é entediante para você. Fecha aspas, afirmou ele, se dirigindo a Engoron. Em resposta, o juiz falou com o advogado do réu. Abre aspas, controle seu cliente. Fecha aspas. Pedido negado. A defesa de Trump chegou a pedir para que o próprio ex-presidente apresentasse as alegações finais do processo, mas o pedido foi negado depois que os advogados perderam o prazo para chegar a um acordo sobre as regras básicas da fala. As condições impostas por Engoron tinham o intuito de garantir que o ex-presidente não usaria seus comentários finais para, abre aspas, fazer um discurso de campanha, fecha aspas, ou para atacar as autoridades envolvidas no caso. Ameaça de bomba. Horas antes da audiência, Engoron sofreu uma ameaça de bomba, segundo a polícia de Nova York. Os oficiais foram à casa do juiz e investigaram o local, mas nada foi encontrado. As autoridades acreditam que a denúncia foi um trote e disseram que ninguém ficou ferido. Engoron vem sendo alvo de críticas e ataques virtuais por parte do próprio Trump e de seus apoiadores. Na quarta-feira, 10 de janeiro, via redes sociais, o ex-presidente acusou o magistrado de colaborar com a Procuradora-Geral de Nova York para prejudicá-lo. Atritos anteriores. Esta não é a primeira vez que Trump entra em confronto com Engoron. O ex-presidente já chamou o juiz de, abre aspas, desequilibrado, fecha aspas, e de, abre aspas, agente democrata da esquerda radical que odeia Trump, fecha aspas. Trump confronta juiz durante audiência e magistrado diz advogado controle seu cliente. Quando depôs, em novembro do ano passado, Trump acusou as autoridades legais de prestarem muita atenção aos seus negócios depois de ter vencido as eleições presidenciais de 2016. Abre aspas, tenho certeza de que o juiz decidirá contra mim porque ele sempre decide contra mim. Fecha aspas, afirmou o ex-presidente. Engoron alertou Trump, dizendo que poderia removê-lo do banco das testemunhas
se não respondesse diretamente às perguntas. Abre aspas, Sr. Kesey, você pode controlar seu cliente? Este não é um comício político, isto é um tribunal. Fecha aspas, disse Engoron, dirigindo-se ao advogado de Trump, Christopher Kesey. Em outro momento durante o processo, o magistrado impôs 2 multas a Trump, $5.000 e $10.000, o que equivale a 24,5 mil e 49 mil reais na cotação atual, ao determinar que o empresário violou uma ordem de silêncio imposta depois de atacar o escrivão do juiz nas redes sociais. O processo. Este é um dos 4 casos nos quais Trump, favorito entre os republicanos para as eleições presidenciais desse ano, é réu atualmente nos Estados Unidos. A ação movida pela Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, acusa Trump e as empresas da sua família de manipularem valores de ativos imobiliários para enganar credores e seguradoras e embelezar a reputação de Trump como um empresário de sucesso. O julgamento ganhou mais importância no fim de setembro, quando o juiz Arthur Engoron, que preside a sessão, decidiu que a, abre aspas, fraude contínua, fecha aspas, foi comprovada. Segundo Engoron, o gabinete da Procuradoria-Geral do Estado de Nova York já tinha provado que Donald Trump e os diretores do seu grupo haviam, abre aspas, supervalorizado, fecha aspas, os seus ativos entre 812 milhões e 2,2 bilhões entre 2014 e 2021, cerca de 2,1 bilhões e 12,2 bilhões em reais. Consequências. Como o processo é civil e não criminal, Trump não pode ser preso, mas uma condenação pode ter grandes impactos monetários. O ex-presidente pode ser impedido de fazer negócios na cidade e o julgamento coloca em risco o império imobiliário que Trump construiu em Nova York. Anteriormente, o juiz ordenou a revogação das licenças comerciais no estado de Nova York de Donald Trump e de Eric Trump e Donald Trump Jr., vice-presidentes executivos da Trump Organization. Ele também determinou o confisco das empresas que são alvo do processo, que serão confiadas aos liquidatários. Donald Trump, que acumulou sua fortuna no setor imobiliário e nos cassinos na década de 1980 e prometeu administrar os Estados Unidos como suas empresas, perderia então o controle de vários edifícios emblemáticos do seu grupo, como a Trump Tower, na 5ª Avenida de Manhattan. As propriedades estão no centro das acusações da procuradora Letitia James. A superfície do apartamento do empresário na Trump Tower triplicou e o edifício do número 40 de Wall Street foi supervalorizado entre 200 e 300 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 1,5 bilhão de reais. A luxuosa residência da Trump Organization, em Mar-a-Lago, na Flórida, e vários campos de golfe também aparecem no dossiê. Uma boa noite para você, obrigado pela sua companhia e até terça-feira.